Muito bom dia, estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita, abrindo mais uma semana, entrando com tudo nesta segunda-feira, dia 5 de março, e o que é o melhor, né? A gente veio de um final de semana lindo, com céu azul, com calor eu diria que até em excesso, né? Tá insuportável, continua quente aqui no estúdio também, mas vamos fazer o quê? Vamos aproveitar esses dias quentes pra gente ficar com bom humor, pra gente ficar alegre, afinal, o verão, esse clima quente, esse clima de calor, melhora o nosso humor, eu acho. No frio, às vezes, a gente fica mais deprimidinho. Então, vamos aproveitar enquanto tem muito sol pra gente começar uma semana com toda energia, com todo pique e com todo bom humor, porque isso faz toda a diferença quando chegar lá na sexta-feira, pode ter certeza, viu? E Você Bonita começa assim também, com muito bom humor, com muita alegria. E essa é uma semana muito especial. É uma semana dedicada às mulheres. E aqui no nosso Você Bonita isso não vai ser diferente. A gente faz um programa todos os dias dedicado às mulheres. É por isso que o programa chama Você Bonita. Mas, em especial, nesta semana do Dia Internacional da Mulher, a gente vai ter muita coisa boa, muitas atrações interessantes e papos que vão melhorar, ajudar e orientar aí muitas mulheres que nos assistem todos os dias. Então, esse papo todo ligado à mulher vai começar hoje. Porque no segundo bloco a gente vai ter uma pauta muito especial. A gente vai falar sobre os desafios hoje da cardiologia. Porque o coração feminino é um coração, podemos dizer, mais sensível. Um coração aí que a gente tem que cuidar e que as mulheres têm apresentado muitos problemas e muitos problemas fatais, infartos. E em alguns momentos aí da vida feminina a gente nota uma diferença muito grande dos homens. Então hoje a gente vai falar do coração feminino. O que as mulheres têm que fazer, como as mulheres podem prevenir algumas doenças, como as mulheres podem cuidar desse coração ao longo da vida, para terem aí uma saúde, né? Garantir aí mais saúde numa fase adulta. Não saia daí que o papo vai ser muito bacana. Tem um livro para mostrar para vocês e a gente vai aprender muito, iniciando essa semana tão especial, que é a semana dedicada a nós, mulheres. Mas, para abrir o Você Bonita desta segunda-feira, um outro assunto que muita gente pediu. Será que você que parou de comer carne, se tornou vegetariano, não quer comer carne mais de jeito nenhum, será que tá certo isso? Muita gente pediu pra gente falar desse vegetarianismo e como a gente pode substituir a carne vermelha nas nossas refeições. Mas eu não sei se tirar a carne por completo é saudável. Então a gente vai saber tudo isso com ela, que sempre volta ao programa e que a barriguinha já cresceu mais um pouquinho, doutora Liliane Opperman. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, tudo mais bem? uma vez. Ó, a Larinha tá crescendo, gente. Acho que ela vai nascer aqui no seu programa. Eu acho que vai, porque a gente tem uma energia com você de gravidez que é um negócio impressionante, né, doutora? Impressionante. Mas esse é um assunto importante, já que a gente está falando de mulheres grávidas, que é o seu caso. Algumas não comem carne. Isso pode prejudicar a gravidez? Isso pode, porque a carne é uma das maiores nossas fontes de proteínas e a gente precisa de proteína para formar não só o nosso corpo, como o que está nascendo dentro da gente, né? Entendi. Mas existem vários tipos de vegetarianismo. Se, por exemplo, ela tira a carne, mas ela usa o ovo, ou às vezes é como você, tira a sua carne vermelha, mas come um franguinho, um peixinho. Sem dúvida. Que, aliás, é muito bom para a grávida, né? O salmão, tem bastante ômega 3. Olha que bacana. Para uma boa formação do sistema nervoso central do bebezinho. Entendi. Agora, quando a gente vai falar de vegetarianismo e de substituir carne vermelha ou mesmo outras proteínas, a gente encontra algumas opções que eu acho que fazem parte já da nossa alimentação, mas que muitas vezes a gente desconhece que elas podem substituir a carne vermelha e que podem ajudar a melhorar essa nossa condição saudável, já que a gente não consegue comer a carne vermelha. Então, antes da gente mostrar quais são essas opções, queria que você explicasse um pouquinho o que a carne vermelha tem que outras proteínas não têm, porque ela se torna tão importante quando alguém toma essa decisão aí de virar vegetariano. Ela é tão importante quanto as outras carnes, mesmo as brancas, mas a diferença é que ela tem um pouquinho mais de ferro. Entendi. No caso da gravidinha, voltando para mim aqui, precisa de muito ferro. Porque no último trimestre o bebezinho tira todo o ferro da mãe para ele formar o seu estoque de ferritina. Entendi. Mas hoje eu vou falar no caso da pessoa ser vega, totalmente tirar tudo animal. Tirar tudo que tem de proteína animal. Porque o ovo lacto vegetariano, ou mesmo o lacto vegetariano, ainda consome fontes de vitamina B12. Agora,
no reino vegetal não tem B12. E então, aí? além de tudo isso que eu vou falar, é importante a suplementação da vitamina B12. Então, quem não come nada de proteína animal tem que suplementar com a vitamina B12. Exatamente. E para as proteínas, né? Porque tem gente que resolve, eu vou ser vegetariano, ou por questão religiosa, cultural, ou por um momento da vida, enfim, não importa, mas tem que entender essa importância das proteínas. O que a falta da B12 traz para o organismo? Ela é importante para o sangue, para as células sanguíneas. Então, ela gera um tipo de anemia e dá problemas gástricos também. Então, que interessante. Não tem como ficar sem. Pode, inclusive, piorar, mexer em ciclo menstrual, hormonal? Muito, porque tem pessoas que têm anemia e já alteram os hormônios. Então, ficar de olho também se está com alguma amenorreia, que é a ausência da menstruação, investigar qual seria essa causa, é importante. Pode ser falta de B12? Também, é mais raro, mas pode ser uma das causas. Perfeito. Vamos lá então, vamos começar, porque hoje tem tanta coisa aqui. Vamos começar pela alga. Achei tão legal a ideia da alga. A gente está acostumada a ingerir na culinária japonesa. A gente já mostrou aqui no programa várias receitas que a gente usa a alga, mas eu não sabia que tinha propriedades benéficas pra gente. Ela tem tanto proteína como carboidrato, a proporção 1 para 1. Sério? E 0 de gordura, que é o melhor ainda. Gente, que legal, não sabia. 0 de gordura, pouquíssimo calórica, tem bastante minerais, que é importante se ater não só à qualidade da proteína, mas que seja uma proteína rica em todos os minerais que a gente precisa. Entendi. Né? E como a gente pode consumir essa alga quando não é na culinária japonesa? Você tem alguma dica? Olha, essa específica para a culinária japonesa, ela fica melhor em todas as formas de preparar, os sushizinhos. O temaki. O temaki, que coisa melhor do que um temakizinho de salmão? Eu amo. A gente fez um dia um festival de temakis, né, Camilinha? Mas foi muito bom, a gente aprendeu. Com cream cheese light de preferência. De light de preferência, com aquele salmãozinho ou mesmo com atumzinho. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. E a gente já encontra hoje com facilidade, né? Não é mais um alimento difícil. Muitas pessoas podem aprender a fazer em casa, né? A alga? Não, os sushis, bom, os não. temakizinhos. Algo impossível. Não, esse é impossível fazer em casa. Mas Esses tem uma que regrinha que eu já ouvi dizer, queria que você contasse, que depois de um tempo ela fica ficando molinha, ela vai amolecendo. Tem um tempo de consumo quando a gente abre o pacotinho e compra algo pra gente consumir? Olha, o ideal é comprar pacotinhos menores para consumos imediatos. E ao invés de comprar um pacote com muitas, os pacotinhos com pelo menos 5 folhinhas, depende da quantidade que se vai fazer. Então pode ser uma aliada para quem não está comendo aí nenhuma proteína animal. Exatamente. Show. Aqui, você sempre traz, né? Eu sempre castanha trago. é a melhor amiga da doutora Liliane Alpema, que eu já descobri. Não, em segundo lugar a castanha. Em primeiro lugar é a chia. Em primeiro lugar é a chia, né? Exatamente. Em segundo lugar a castanha. Pode, então, suplementar aí esse lado de falta de proteína animal? A diferença é que ela também tem bastante gordura, então a gente tem que ficar de olho na quantidade. Ela tem um pouco de proteína, ela é riquíssima nos minerais, né? Um pouco de ferro, tem o selênio para tireoide, as nozes têm a vitamina E, que é importante para o sistema nervoso central, para os radicais livres que atacam o cérebro. Né? E todas essas vitaminas que estão aqui nas oleaginosas, né? Oleaginosas. Essas oleaginosas, então elas têm alguns benefícios que são parecidos com esses benefícios das proteínas animais. Os benefícios seriam os minerais, um pouco da proteína, tá? Agora, fica bacana ela utilizada, a gente não trouxe amêndoa, mas um arroz, que daqui a pouquinho eu vou falar dos cereais, com uma amêndoa. Nunca sozinho, nenhum deles substitui sozinho. É sempre essa combinação que a gente vai falar hoje. Um dia utiliza esse, amanhã esse, se no jantar usa shiitake, no dia no almoço usa um arrozinho com feijão. Entendi, sempre a mistura, né? Sempre. Uma coisa complementa a outra. Exato. Meninos, será que vocês conseguem ligar esse monitorzinho pra mim? Por favor, que agora que eu vi que ele tá desligado, tô olhando, falei, uma coisa estranha no meu estúdio hoje, é o monitorzinho. Aí, quando a gente vai falar então do shiitake. O shiitake, essa forma que você trouxe, o shiitake, ele tá seco, ele tá desidratado, né? Isso, aí a pessoa já hidrata, pode colocar num molhinho, evitar as margarinas, as gordurinhas, margarinas e manteigas, que o pessoal utiliza bastante para temperar. O que for mais light possível, um shoyu, um limão, né? Em sopa. O shimeji também tem essas propriedades ou não? Tem sim, o shimeji também tem. Só então, que fazer um bem bolado de shimeji shiitake. Nossa, demais. Maravilhoso. Fica muito bom, bastante proteico. Então ele tem mais proteína que carboidrato?
Ele tem tanta proteína quanto carboidrato e pouquíssima gordura. Muito pouca. O que enriquece a gordura são as formas de preparo, né? Então, só ele assim, refogadinho com uma cebolinha, um alhozinho, sem colocar manteiga, sem colocar o azeite, sem colocar o óleo, fica perfeito. Perfeito. Pode ser consumido à noite? Pode. Cogumelo à noite é legal? Ele tem uma digestão boa, é tranquilo, não sobrecarrega o fígado, não sobrecarrega o aparelho digestivo. Eu tinha essa dúvida, porque às vezes a gente, por ser forte, né, tem um sabor predominante. A pessoa tem essa ideia do forte por conta da manteiga, que muitos utilizam no preparo. Mas se fizer dessa forma, aí fica leve. Aí pode comer à noite. Aí pode. Então, muito shimeji, muito shiitake pra quem não tá comendo aí. Não, e você falou de comer à noite, né? Eu tô lembrando, né? Gravidinha tem uma mania de acordar à noite pra saltar a geladeira, né? Que hora você tem saltado a geladeira? Olha, eu comecei às 3 horas da manhã na semana passada, mas eu já saltei assim um iogurtezinho. Eu já sei do hábito. Você já deixa no lugar. Eu já deixo lá para não correr o risco de comer a fatia de pizza, enfim, do que sobrou, ou aquele alimento não tão saudável. E você tem algumas pacientes que estão grávidas também, que estão passando por isso e que acabam tendo também essa vontade? Sim, porque tem muita grávida que assiste a gente. Então, quando a gente vai falar de gravidez, aproveita e já, porque a grávida, pergunta para as meninas. Ela acorda muito para urinar e também por conta de que uma hora vai dando uma dor nas costas, não consegue dormir direito, começa a acordar. E um dos passatempos preferidos é o quê? Comer. Já tem ansiedade de estar grávida, principalmente quando vai aproximando do finalzinho. Aliás, um dia a gente pode vir falar sobre dicas, né, para não engordar na gravidez. E uma delas seria o que fazer, já que tem que assaltar a geladeira. Não tem jeito, não tem como não assaltar. No meio da noite, não tem como. Não tem como não assaltar, senão o neném vai nascer com cara daquilo que você tá com vontade. Então, toda grávida tem uns desejos na madrugada. E que sejam os mais saudáveis possíveis, né? Essa pauta, então, esses exemplos que a gente está citando também podem servir para isso. Sim, com certeza. Pra madrugada. A hora que você for atacar a geladeira. E eu acho que não só grávida, vamos combinar, porque tem dia também que a gente tá naquela ansiedade, que a gente também acorda mesmo não estando grávida, né? Agora, eu acho importante a gente falar de uma patologia chamada síndrome do comer noturno. É um transtorno alimentar. Isso é um transtorno, é doença, então? Que acomete homens e mulheres. Então, as pessoas, elas acordam de madrugada e comem tudo que tem pela frente. Misturam sal, doce, enfim, tudo. E às vezes nem lembram no dia seguinte. Começa a comer. Exato. Jura? Então isso é uma doença. Então tem que procurar aí uma orientação médica para cuidar do transtorno. Tem que ficar de olho, às vezes os familiares, porque tem gente que não lembra, simplesmente não lembra. Volta a dormir, Volta a dormir. Olha que interessante. Aí fala, meu Deus, eu tô engordando, não sei porquê, né? Tranca a geladeira, coloca um cadeado na geladeira, que daí não tem jeito, não, mas tem gente que já deixa no quarto, né, que é pior. Já deixa ali, ó, do ladinho da cama. Nossa, aí é pior. Aí é um risco. Vamos falar então aqui desses itens que você trouxe. Só aqui tem lentilha. Esse aqui o que é? É o grão de bico. Ah, é o grão de bico, mas ele também tá diferente aqui. É que ele não tá cozidinho, mas tá com o biquinho. Aqui é o biquinho dele. Voou. Aqui é o grão de bico. Biquinho. É verdade, o grão de bico é muito bom, então, mas é carboidrato. Muito. Tem proteína, tem carboidrato. Tem os dois? É uma leguminosa. Então o famoso hummus, que é uma delícia da culinária árabe. Mas aí tem mais gordura. Ele é feito com gordura. Bastante azeite. Assim é melhor, né? O consumo dele é melhor. Tá. E aqui a gente deixou proposital, né? As leguminosas, no caso, aqui tá o feijão, a lentilha, o grão de bico. E do lado de lá os cereais, por quê? Porque a proteína que falta na leguminosa tem no cereal. O arroz complementa o feijão complementa o arroz. Entendi. Por isso que essa dupla é imbatível em termos de aminoácidos, né? O aminoácido que falta no feijão tem no arroz, o que falta no arroz tem no feijão. Então, o dia que você não vai comer nada de proteína, quem não come o frango, não come a carne vermelha, nem o peixe. E nem o leite. Pode complementar com arroz e feijão, que vai estar conseguindo pelo menos equilibrar um pouquinho. Suplementar os aminoácidos essenciais. Mas, doutora Liliane, ficar sem comer todas essas proteínas animais não é tão legal. O ideal é que a gente consiga um pouquinho. Se a pessoa, ela tira totalmente o animal da vida dela, né? E ainda por cima tem um gasto a mais, faz uma atividade física, muitas vezes a gente tem que recorrer para algum suplemento. Porque fica faltando alguma coisa aí. Fica. Agora, se ela não tem esse gasto, se ela não faz o exercício, aí a gente consegue balancear com todos esses alimentos. Mas olha, é importante, a gente está fazendo essa pauta porque tem muita gente que tem dúvida. A gente recebeu vários e-mails, inclusive tem uma repórter aqui da Gazeta que eu adoro, e que ela é vegetariana. E às vezes a gente conversa na maquiagem quando a gente se encontra, ela fala, Carol, eu tô preocupada porque eu não consigo comer nada de origem animal. E eu preciso
melhorar a minha condição física, porque às vezes eu fico cansada, às vezes dá um soninho no meio do dia. Isso pode ser, então, por falta dessa proteína animal, né? Pode também, aí tem que investigar se não existe uma anemia, né, que é muito comum e quem tira totalmente o animal da vida. Entendi. Aí entra ela, que se tornou a melhor amiga dos vegetarianos, que é a soja. A soja. E aproveitando que nós estamos na Semana da Mulher, né? A soja é ótima para as mulheres? É ótima, principalmente para aquelas que já estão na menopausa, já tem aquelas ondas de calor. Se bem que com esse calor, eu acho que todo mundo está com onda de calor. Todo mundo, Ninguém está conseguindo dormir bem com esse calor. Não, não está. Então, para quem está na menopausa, e também tem um protetor cardíaco, já aproveitando que depois, né, vocês vão estar falando aí do coração da mulher. Nossa segunda pauta de A lecitina, que está presente na soja, ela melhora as funções cardíacas, no sentido também de controlar colesterol, melhorar as funções arteriais. E ela também tem um lado de proteína, não é só carboidrato. A soja, ela é também proteína. E aqui a gente trouxe a soja texturizada e o tofu. E o tofu, que isso aqui também é muito bom. Uma sopinha, hein, com um tofuzinho. Sabia que tem doce de tofu? Já? Já. Já virou uma base, assim, para ser uma base de doce? Ela pode fazer um cheesecake. Nós ensinamos o cheesecake aqui na sexta-feira, que é uma coisa. Imagina colocar o tofu. Que vai o creme de ricota. Quem não quiser usar o creme de ricota, pode usar o tofu, então. Pode, fica tão bom quanto. Liliane, a gente pode vir um dia fazer um cheesecake. Qual a quantidade... Não, vem assim, viu? Tá convidadíssima. Qual a quantidade de consumo dessa soja e do tofu pra gente também não ultrapassar? Porque dizem que quem come muita soja acaba tendo gases demais, acaba, né, passando mal às vezes. Mas você sabe que essa quantidade, ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que depende da quantidade. A presença da soja já causa gases. Entendi. Agora tem outras que precisam comer em excesso. Porque tem proteína, qualquer proteína em excesso vai gerar gases, né? É verdade. E ela, além de proteína, tem fibras, né? E por isso também, né? Os alimentos muito fibrosos em excesso também geram gases. O bacana é que a gente pode consumi-la de várias maneiras, né? Sim, essa proteína texturizada, ela entra como substituição a uma carne moída numa receita. Tá. Ou mesmo numa forma prática. Pega um iogurte, para quem come laticínios, ou um iogurte de soja, que também tem para quem não come os laticínios, e põe essa proteína texturizada, ela vai dar uma amolecidinha, põe uma frutinha, fica uma refeição muito leve. Calóricos, ela tem mais ou menos calorias do que um bife, um filezinho? Tem menos calorias. Tem menos zero de colesterol. Zero de colesterol, isso que é bacana, porque não é gordura animal, né? Exato. Então, é uma excelente parceira aí nesse momento. E, pra gente fechar, esses alimentos também já são conhecidos, estão sempre na mesa aqui do Você Bonita. Sempre, a linhaça. A linhaça é tudo também, né? É tudo, só pede pra chia. Só pede pra chia, a gente fala da chia. Eu só não trouxe a chia hoje, que daqui a pouco eu vou virar garota propaganda da chia. Você consome todo dia? Agora eu tô consumindo. Na gravidez? Dá uma saciedade, então? Dá bastante, é impressionante a saciedade que ela dá. Pode fazer uma vitamina, colocar, pode mesmo colocar com arroz. Olha que legal. E a linhaça? Porque tem muita gente que torce ainda o nariz para a linhaça porque parece comida de passarinho. Você já ouviu dizer? Já. Seus pacientes já te disseram isso, doutora Liliane? Mas eu falei, você já viu algum passarinho gordo? Foi boa essa. Não. Então, ou seja, pode ser comida de passarinho, mas faz bem pra gente. E passarinho tem uma energia, né? Voa bastante, acorda cedinho, disposto, né? Verdade. Se a gente for pensar, acho que tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena o equilíbrio. Como que a gente pode, então, colocar na nossa alimentação? Aqui você trouxe, então, a aveia. Não, esse aqui é o... é daqui. Eu pensei que fosse da aveia, em flocos. A aveia também entraria nesse grupo. Entraria aqui. Ela pode aumentar, então, esses benefícios de quem não come proteína animal? Pode. A quinoa é o alimento que mais parece com leite materno. Olha que legal. Pelo seu teor de aminoácidos, pelo seu teor de vitaminas e minerais. Aqui eu trouxe em flocos, porque muita gente fala, mas tem que preparar, tem que cozinhar, tem que não sei o quê. E em flocos ela acrescenta em cima de uma salada, salpicando. Entendi. Ou com iogurte de soja. Ou no arroz, de repente um arroz integral, porque não tem gosto, né? Ou com açaí, né? O pessoal hoje come açaí com tanta coisa, né? Olha que delícia. Porque não comeu açaí, aí ó, outra ideia, comeu açaí com a quinoa, com flocos de quinoa. Muito bom. E esse aqui? Esse é o gêmen de trigo. Tá. Porque ele é muito importante, ele tem bastante complexo B. Então a gente tem que pensar na imunidade dessas pessoas que estão restringindo a carne, né? Entendi. E todas essas vitaminas e também as proteínas do gêmen de trigo vão contrabalancear, protegendo essa imunidade de quem resolveu ser vegetariano.
Dá pra usar, então, numa receita, dá pra substituir uma farinha, por exemplo. Pra fazer uma tortinha, um quichezinho. Nem que não seja uma substituição completa, mas se você tem 2 xícaras de farinha para uma receita de bolo, você usa 1,5 de farinha de trigo e meia desse daí. Como qualquer um desses entraria nessa substituição? Eles dão a liga, né? Sim, dão a liga e dão a liga da saúde também, né? Que bacana. Adorei. Agora, quem não é vegetariano e quiser incluir isso aqui tudo, sim. Melhor ainda, que é o seu caso. Que é o meu caso. Aí é 100%. Aí você pega os benefícios. Aliás, o quanto mais variada for a alimentação no geral, mais benefícios você tem. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, para emagrecer eu tenho que comer quantas calorias? Sim, para emagrecer é importante saber quantas calorias, mas em termos de qualidade nutricional, de fornecimento de nutrientes, a variedade de cores, de formas, de todos os alimentos, em todos os dias da semana é muito importante. É o que vai garantir a saúde, né? Exatamente. Muito bom. Amaram, né? Eu também amei, adoro quando a doutora Liliane vem aqui, mas é claro que você volta, né? Sim. Você não demora, que senão essa barriguinha aqui a gente fica com saudades. Você viu, diretora, como a Lara tá crescendo, mas continua pequenininha, impressionante como a doutora Liliane, corpo, né, esbelto, nem parece estar grávida. Quase 5 meses e não tem barriga. É demais. Obrigada, viu? Mais uma vez, arrasou como sempre. Também. Para essas e outras informações, você pode mandar um e-mail aqui pra gente no vocebonita@tvgazeta.com.br ou ainda acessar www.doutoraliliane.com.br. Qualquer dúvida sobre a nossa pauta, pode mandar um e-mail, a gente encaminha para a doutora Liliane. O importante é que você tenha toda a orientação neste momento que você escolheu, optou e decidiu ser vegetariano ou vega, né? Que é o que não come absolutamente nada de gordura animal. Então, acho que hoje deu para aprender bastante. Beijo, muito obrigada. Volte logo, logo, logo. Beijo nas suas meninas lindas. Obrigada.